Olha, quem não já planejou a sua vida? Eu acho que é uma característica do próprio homem, planejar a sua vida, planejar a sua caminhada, por mais simples que seja. Mesmo sem conhecimentos profundos sobre planejamento, sobre procedimento, não é? O ser humano, ele tem essa característica de uma maneira simples e de maneira prática, ele sempre programar um pouquinho a sua vida. Nós podemos ver isso de uma maneira muito evidente, muito clara, né? No homem do campo, né? Que passa a sua vida, muitas vezes, vivendo da terra, né? Cuidando da sua família a partir daquilo que produz, das criações. E ele vai planejando, vai aumentando suas criações, vai tentando aperfeiçoar a cultura de acordo com a época, de acordo com a mudança do solo. Olha, é inerente ao próprio homem planejamento. Isso é uma característica que é marcante. Não sei se você já pôde observar, por mais simples, mesmo a pessoa tendo dificuldades, ele pensa, né? No que ele pode fazer que talvez mude assim, a sua situação, a condução da sua vida. Isso é comum ao ser humano. Mais interessante é que a Bíblia fala de pessoas que, apesar de já terem recursos, ocuparem cargos altos, o seu planejamento estava baseado naquilo que eles entendiam como sendo a vontade de Deus. Na verdade, se nós fomos criados por Deus, o próprio salmista diz que mesmo quando nós não tínhamos forma, Deus estava na origem nos criando, nos formando. Certamente, Deus sabe o propósito que tem para a nossa vida. Ele sabe as nossas características, foi Ele que nos criou. Ele sabe os nossos talentos, porque Ele que doa, né? Que dá esses talentos. E como diz o apóstolo Tiago, dele vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, né? De Deus, né? O nosso Senhor. Mas olha, esses homens, e alguns exemplos que nós podemos ver no Antigo Testamento, na Bíblia, eles, apesar de terem tudo, eles decidiram, em primeiro lugar, como aspecto principal do planejamento da sua existência, decidiram confiar em Deus e andar em seus caminhos. Um exemplo disso é o rei Ezequias. Essa narrativa encontra-se no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 18. Diz que ele decidiu confiar no Senhor, né? Mesmo sendo rei, podendo fazer dezenas ou centenas, como ele fez, de planejamentos para a sua vida, para a vida do povo, ele entendia que todo e qualquer planejamento deveria partir de uma premissa: que Deus deveria estar no controle, na condução, na inspiração dele para realizar esse planejamento, para traçar essa jornada, né? A sua jornada aqui na Terra. E interessante, quando você pega essa narrativa do rei Ezequias, em 2 Reis capítulo 18, nós vamos observar de uma maneira lá bem direta, mencionada no texto, que Deus o abençoava em tudo que ele fazia. Ezequias entendeu como juntar assim a sua característica, aquilo que ele tem, com o que Deus planejou para ele. Ele sabia que quando ele se dedicasse àquilo que Deus tinha colocado em suas mãos para fazer, aquilo iria ser bem sucedido, porque não ia depender simplesmente dele, mas ele estava realizando o propósito de Deus na vida dele aqui na Terra. Vamos começar bem esta semana e este ano, né? Este é o primeiro começar bem do ano. Eu sei que a gente tira às vezes a primeira semana do ano, ou a última semana para planejar.
Olha, vamos olhar para o nosso planejamento e vamos, em primeiro momento, decidir fazer a vontade de Deus. Para algumas pessoas parece muito lógico, mas olha, não é tão lógico assim, viu? Quando nós olhamos na Bíblia também, muitos profetas não se sentiam capazes de realizar aquilo que Deus tinha estabelecido para eles como missão. Exemplo claro, Gideão se achava um covarde, né? Um medroso, mas Deus o escolheu. Moisés achava que não falava muito bem e por isso seria impossível, com aquela característica dele, fazer a obra do Senhor. E Deus o chamou e Deus o usou, né? Certamente, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós vamos nos assustar, porque algumas coisas parecem inalcançáveis, viu? Preste atenção no que eu estou dizendo, inalcançável, porque a gente, quando entende a nossa limitação, a gente tem a característica de planejar de acordo com o que a gente acha que pode fazer. Porque olha, como é que eu vou planejar algo para mim se eu não tenho essa habilidade, se eu não tenho essa capacidade, se eu não acredito nem que eu possa fazer, né? É verdade. Mas olha, sabe como nós superamos isso? Confiando em Deus. Quando a gente confia em Deus, entrega os nossos caminhos ao Senhor, Ele vai nos direcionar e muitas vezes em caminhos difíceis, árduos, desafios que vão parecer inalcançáveis, insuperáveis. Mas olha, Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece habilidades que nós temos e iremos adquiri-las, mesmo quando nós não a conhecemos ainda. Porque Deus, Ele nos criou. Que nesta semana, primeira semana do ano, nós possamos começar bem, entregando nossas vidas ao Senhor e confiando nele, como Ezequias fez. E ele foi bem sucedido, diz o texto lá, em 2 Reis, capítulo 18, bem sucedido em tudo que fazia, porque Deus estava com ele. O que ele estava fazendo não era da cabeça dele, o que ele estava fazendo era aquilo que Deus tinha estabelecido. Teve de enfrentar desafios árduos, né? Talvez humanamente, na perspectiva dele, inalcançáveis. Mas olha, quando Deus estabelece algo para nós, Ele faz. Agora, para que nós possamos fazer o que Deus tem para nós temos de buscá-lo, nós temos de entender que Ele é um Deus soberano, nós temos de entender a dinâmica de Deus, nós temos de entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou até pensamos. Comece bem esta semana, comece bem esse ano. Se você já planejou e não levou em consideração esses critérios, replaneje, viu? Aquele planejamento que diz, eu só sei fazer isso. Então, olha, esqueça. Busque a Deus. Ele vai lhe mostrar coisas extraordinárias. Lembra quando o anjo anunciou a Maria que dela iria nascer o Salvador? Ela levou um susto. Como eu, sendo uma pessoa humilde, né? E além do mais, como é que ele iria conceber se ela era uma virgem? Deus tem um plano maior. Deus tem algo, muitas vezes, que nós não temos a capacidade de enxergar, né? Que Deus abençoe a sua vida. Dedique-se a Ele em oração. Busque ao Senhor. Decida andar com o Senhor. E você será bem-sucedido, você será bem-sucedida naquilo que você fizer. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.